Nossa temática de hoje, eu vou compartilhar a tela já já, tem a ver com técnicas especiais de como executar projetos, qualquer atividade que você queira fazer a nível de instituição. No mundo corporativo isso existe, a nível de instituição também não governamental, ou então instituição que não tem fins lucrativos, tá certo? A palestra que eu vou compartilhar, ela faz parte de um seminário que é concedido e é proposto pela Franklin Covey, que é uma empresa que ajuda as empresas a progredirem e dar melhor condições para as empresas se desenvolverem, para os seus servidores também, seus coaches, seus CEOs, né, e assim por diante, tá bom? Eu vou já compartilhar a tela para facilitar para a gente aqui. O grande projeto serve, projeto que tem a ver com uma igreja irresistível, a igreja que faz a diferença na comunidade. E a nossa palestra, então, tem a ver com essas técnicas de execução para a realização de ações sociais. Como eu disse para vocês, faz parte de um projeto conhecido no mundo corporativo, ou mesmo proposto pela Franklin Covey, como as 4 disciplinas da execução. Esse é o grande desafio para muitas instituições, para muitas empresas, é como executar. Às vezes muita coisa está no papel, bem elaborado, bem planejado, mas na hora de executar, a coisa fica travada, fica parada. E nós colocamos, para aplicar mais especificamente à igreja, essas 4 disciplinas como 4 princípios da ação. Eu deixo só aqui abrir meu temporizador aqui, senão é subtemporizador para poder controlar meu tempo aqui também. Ok. 4 princípios da execução. Tudo que a gente quer, eu não sei, Lenara, exatamente com que trabalho, ou quem está aqui na sala, não sei se mais alguém entrou, trabalha com que setor da igreja, não importa. Se você lidera ou vai coordenar alguma equipe, obviamente você espera que haja resultados para o que se propõe a fazer. E agora, como chegar aos resultados que a equipe se propôs ou planejou fazer, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todo mundo tem que estar realmente envolvido. Como levar todos os membros da equipe a se envolver. Assista esse vídeo aqui rápido.你是怎么搞的？哎，陆训练。Interessante essa propaganda, ela retrata uma situação bem complicada. Quando uma pessoa não entende seu compromisso, não se engaja mesmo para valer, e ela achando que não vai fazer diferença nenhuma, na verdade a pessoa é muito importante e ela é extremamente necessária. Então, como levar as pessoas ao engajamento para que haja resultado? A gente vive em meio a muitas coisas para fazer, tanto a equipe quanto a empresa, o líder na igreja ou na empresa, e tantas coisas para serem feitas, às vezes uma agenda está hiperlotada. A gente não vai falar muito sobre esses detalhes, mas isso é conhecido como um grande redemoinho. A gente precisa estabelecer metas específicas para que consigamos os resultados. Agora, a grande questão aí tem a ver como mudar, como essa equipe pode realmente estar engajada. Todo mundo entender que ele está comprometido. Ao liderarmos nosso dia a dia, ou lideramos nosso dia a dia, ou ele vai nos liderar, de acordo com o Jim Rohn. Ou seja, é tanta coisa para fazer. Será que essas coisas que estão nos liderando, ou a gente está influenciando e liderando essas coisas também? Mas como fazer com que a equipe esteja engajada para cumprir aquilo que realmente é essencial?
Alguns fazem através do processo da canetada. O que seria canetada? Tem que fazer, acabou, senão você vai ter consequências negativas caso não faça. Isso é canetado. Uma outra forma de chegar aos resultados, que a gente espera que seja a mais adequada, espero que ocorra dessa maneira, que é o que a gente propõe aqui, é que haja uma mudança de comportamento da equipe. Como levar uma equipe a tal ponto, cada membro da equipe ter a consciência de que aquele projeto faz parte da vida dele e ele vai fazer por estímulo, por desejo, por vontade de ver a coisa realmente acontecer. Ou ela precisa que alguém empurre ou pressione. Como que a gente pode fazer isso? Então, lógico, a primeira coisa, eu acho que eu vou passar esse vídeo para frente, porque nosso tempo não vai dar condições para a gente seguir aqui. A Bíblia fala para nós, em Eclesiastes 10, verso 10, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Ou seja, a gente precisa se preparar, a gente precisa planejar, a gente precisa estar capacitado para desenvolver alguma coisa. Então, e precisa estar bem definido o que vai ser feito. Quando a gente trabalha com uma equipe, eu fiz um seminário interessante, chama Grandes Equipes, Grandes Resultados. Mas antes disso, existem os grandes líderes. Grandes líderes, grandes equipes, grandes resultados. Se existe um fator que é importante levar em consideração, é que algumas coisas precisam ser consideradas. Por exemplo, você precisa, em primeiro lugar, inspirar confiança naqueles que são liderados. Segundo, precisa esclarecer bem o propósito que vai ser feito. Terceiro, precisa alinhar bem o sistema. E depois, então, liberar o talento para que as pessoas façam e cumpram aquilo que você está propondo, ou que está sendo proposto pela equipe, ou que a instituição, ou a igreja, ou mesmo a empresa está exigindo de você, ou espera de você, na verdade. É importante que esses 4 elementos são importantíssimos. Confiança, esclarecimento bem do propósito, tem que haver uma meta definida, não é isso? Alinhar as coisas como precisam ser feitas e também liberar as pessoas para colocar em prática. Nesse contexto do alinhamento é que está, na verdade, a questão das 4 disciplinas, 4 princípios. Dá uma acompanhada aqui para ver o que acontece quando as pessoas não têm um propósito bem definido ou não entenderam. Remember? No, not that thing. The other thing we practiced. Okay, time out. Time out. Everybody, come in. Come in now, everybody. Treats! I got treats! Ah, there we go. Okay, so
here's what we're gonna do, all right? Andy, I want you out on the wing. Trent, I want you to fake the pass to Andy and push the ball up the field, and then pass the ball to your forwards, who are Sophie and Chris. Sophie, I want you to hold the ball and draw the defense out to you, all right? Then I want you to float a lob pass all the way over the defense to Chris. Chris, you take it in for the score, just like we did in practice. Everybody got it? Let's go get him! Do you see any similarities between Saturday morning soccer and Monday morning at the office? I mean, think about it. Too often, teams and organizations are unclear about the goals their top priorities really are. Coaches and players are simply not on the same page. What you get is everyone just kind of running around in all directions instead of working together toward the same goal. The inability to take high-level goals and strategies of an organization and then to translate those into action is a major problem in most organizations. It's one thing to come up with great strategies and goals, but it's quite another to actually get them done. This is what we could call the execution gap. In a landmark study done by the Harris Polling Group, we discovered some revealing statistics as to why execution breaks down and why goals aren't translated into action on the front line. First finding, only 15% of those surveyed can actually identify their organization's most important goals or top priorities. Either there are too many goals, or they change too often, or they simply don't have any. And in most cases, they are vastly undercommunicated. Just because the leaders are clear on what they want to achieve, it doesn't necessarily mean that the front line where the action really happens knows what the goals are. After all, in a very real sense, the front line produces the bottom line. Second, people may know what the goals are, but too often they haven't bought into them. Only 19% surveyed say that they feel passionate about the top goals of their organizations. That's only 1 in 5. There are a number of reasons for this, but the primary one is that they feel no ownership. They don't feel that they have input into what it's going to take to achieve the goal. They simply aren't emotionally connected to the goal. No involvement, no commitment. Third, those surveyed reported that they spend only 49% of their available work hours on their most important goals. The rest of the time is spent on urgent, but far less important activities. They get so distracted by urgent things that they neglect the most important things. Finally, people might know what the goals and top priorities are. They might even buy into them, but they don't know what they are supposed to do about them. In fact, 51% state that they personally do not understand what they are supposed to do to help the organization achieve its goals. Goals will not be executed until everyone clearly understands what the goal is and what they themselves specifically need to do to meet that goal. Once people are clear on what the goal is, then and only then are they free to try new and better ways to reach that goal. So the point is, to achieve goals you've never achieved before, you simply need to start doing things you've never done before. You might ask, is it possible to dramatically and measurably improve your team's ability to reach its goals? Can it really happen? My answer is absolutely. Just imagine the impact when everyone on the team is crystal clear about what the goals are. Imagine the energy and creativity that would be unleashed when everyone in the organization is committed and involved in achieving the goals. Consider the economic impact when everyone on the team is spending the majority of their time on top priorities. Just think what can be accomplished when every player on the team knows exactly what to do. The possibilities, my friends, are limitless.
Percebe que existem basicamente 4 obstáculos para que aquilo que está planejado não chegue aos resultados, ou seja, não sejam executados. Primeira coisa, as pessoas não conhecem as metas, ou seja, não ficou claro para elas quais são as metas, ou não se tornou assim muito específico, ou de repente tem muita meta para ser alcançada. Segundo, as pessoas não sabem o que fazer para alcançar essas metas. Não ficou definido para elas o que fazer e o que realizar. Outro aspecto, as pessoas não acompanham o progresso das metas, ou seja, elas não estão vendo se alcançou em parte a meta, se já alcançou o total, ou em que pé nós estamos no alcance daquela meta. Outra coisa que tem a ver com esses 4, o quarto obstáculo, as pessoas não se sentem responsáveis pelas metas, ou seja, bom, isso aí é da instituição, isso aí é da igreja, isso aí é de quem está coordenando, é do líder. E a pessoa, então, não se sentindo responsável, ela não vai se engajar. A questão tem a ver com envolvimento e compromisso. Como que a gente pode levar as pessoas, os membros da equipe, a se engajarem mais e a cumprirem as metas e conhecerem? Então, as 4 disciplinas da execução, ou os 4 princípios de ação que vamos aqui apresentar, tem a ver com a resposta a esses obstáculos. Ou seja, como podemos mudar as coisas para que seja possível o resultado que tanto se espera. Vamos então aos 4 princípios da ação. Eles parecem ser fáceis, mas são difíceis. E vou dizer, tem tudo a ver com contrassenso no comportamento humano. É necessário uma mudança de comportamento. Aí que está a grande questão. E elas têm que funcionar juntas. Se não funcionarem juntas, não é possível você levar adiante a execução adequada das metas. Vamos aqui analisar então o primeiro princípio ou a primeira disciplina da execução. Defina a meta principal da instituição. Interessante que, quando a gente analisou na questão do vídeo aí, quando as pessoas têm muitas coisas para fazer, muitas metas, elas se perdem no meio das metas e, na verdade, o resultado não é alcançado. Olha aí a lei dos retornos decrescentes em relação às metas. Quando você tem de 2 a 3 metas, você pode alcançar entre 2 a 3 metas. Quando você tem de 4 a 10 metas, você pode ter um resultado único e exclusivamente de 1 a 2 metas alcançadas. Agora, imagine quando você tem 10 metas para serem alcançadas e todo mundo foca muita energia em empregar em 10 metas. Sabe qual é o resultado? 0. É isso que tem sido constatado na maioria das instituições. Nós vamos analisar, então, a meta principal da instituição, ou chamado também no contexto corporativo como meta crucialmente importante. O que é uma meta crucialmente importante? Uma meta principal da instituição, ou simplesmente meta principal. Não é MPI, MP não é a medida provisória, que é meta principal. Meta que faz toda a diferença. Precisa existir essa meta. O fracasso em atingir torna irrelevante todas as outras realizações. Se não alcançar essa meta, o resto está extremamente comprometido. Isso é meta principal, meta crucialmente importante. Então é bom definir. Então, a primeira disciplina, o primeiro princípio é focar naquilo que é crucialmente importante. Interessante que essa meta tem que estar alinhada com a meta principal superior, ou seja, se você está numa instituição onde você tem líderes, você tem outros setores em que você tem que responder, a sua meta da sua equipe tem que estar alinhada com as metas ou com o que ficou definido também pelas organizações superiores. Ela deve ser mensurável, ou seja, tem que ser medida, precisa ser medida, ela precisa ter prazo de validade. Por exemplo, a ideia mais adequada, ideal, seria que uma meta principal pudesse ter um período de validade de apenas, ou seja, de 1 ano. Essa seria o mais adequado. Cada meta principal, crucial, com a validade de 1 ano. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia de exemplos de meta crucialmente importante. Então, é focar no crucialmente importante, principal, para que as demais coisas também aconteçam. Um exemplo pessoal aqui seria progredir no inglês. Eu já propus essa meta aqui. Infelizmente, ela não foi alcançada e eu vou explicar para vocês por que não foi alcançada.
ao longo do nosso seminário, por que eu não consegui alcançar em 2019, que eu até tinha feito essa proposta, de progredir no inglês do nível básico para o intermediário até 31 de dezembro, naquela ocasião, em 2019. Hoje eu estou colocando para 2021 uma meta para ser alcançada pessoalmente. Então, progredir no inglês do nível básico para o intermediário. Veja, tem medidas aí. E tem também o prazo de validade, até 31 de dezembro de 2021. Um outro exemplo no comercial, por exemplo, de ter uma loja que quer aumentar o faturamento em 10% e manter a loja em boas condições de uso até 31 de dezembro de 2021. Olha como está elaborada a meta. Tem um verbo aí específico, o que é exatamente o conteúdo, que é o faturamento, define uma medida, seja 10%, e manter a loja em boas condições de uso até 31 de dezembro de 2021. E eu coloquei um exemplo aqui também, missional. No caso, eu estou morando agora, depois que alcancei a minha jubilação, estou ligado à Paulista Leste, mas agora já jubilado num plano especial. E eu coloquei aqui na meta do bairro que eu moro aqui em Ubatuba, identificar as necessidades reais da comunidade em 50% do bairro de Maranduba, Ubatuba, até 31 de dezembro de 2021. Quero alcançar pelo menos em 50% do bairro a identificação das reais necessidades. Por que eu coloquei isso como meta crucial? Porque realizar ações sociais no bairro de Maranduba que não estão alinhadas com as necessidades da comunidade, para mim, é irrelevante. Ou seja, vamos acabar fazendo coisas que não vão atender às necessidades. E como que a gente vai criar vínculo ideal, adequado com as pessoas, como Jesus fazia, sem atender às necessidades delas? Ou seja, poderíamos, quem sabe, estar fazendo um projeto social de ação solidária que não vai fazer nenhuma diferença para aquela comunidade. Quando elas percebem que algo está sendo feito para atender uma necessidade específica da comunidade, aí, o nível de confiança começa a se desenvolver. Quando você chegar com a mensagem, ela vai aceitar de uma forma mais adequada. Então, para fazer ação social, coloquei isso como uma meta principal aqui. É identificar as necessidades reais da comunidade, ok? Então, identificar o que eu quis identificar, qual é a medida em 50%, pelo menos eu calculo em 50% até 31 de dezembro, e temos aí o prazo também, inclusive o local que queremos que isso aconteça. Meta crucialmente importante. Ou seja, eu entendo que isso aqui precisa acontecer para que as demais coisas sejam relevantes. Vamos seguir adiante, o nosso tempo está reduzido agora nessa primeira aula. Qual seria a MPI da sua equipe, ou seja, a meta principal da sua equipe? Quando eu falo meta principal da instituição ou meta crucialmente importante, estou falando a mesma coisa, tá bom? Não é na linguagem mais corporativa, hoje é a linguagem mais da igreja, meta principal da igreja, ou meta principal da equipe, meta principal da instituição, ok? Vamos seguir adiante. Não se esqueça que você deve alinhar essa meta principal com aquilo que está sendo feito a nível superior, ou de igreja, de projetos, em níveis superiores. Se puder, podemos assim chamar de níveis mais abrangentes, por exemplo. Ela deve ser mensurável e ter um prazo de validade, no caso, válido por 1 ano. Só recapitulando aí, essa primeira meta, ou seja, essa primeira disciplina, ou seja, esse primeiro princípio de ação que a gente precisa seguir. Qual seria a palavra-chave? Se a gente pudesse identificar a palavra-chave para este primeiro princípio, grava bem isso aí. Foco. A palavra-chave seria foco. Qual é o obstáculo? O que dificulta? Por que é difícil, às vezes, colocar isso em prática? É o dizer não a boas ideias. Eu tenho uma ideia muito legal, também tenho uma ideia boa, queremos fazer isso, vamos fazer aquilo, quem sabe precisamos fazer isso. Diga não até a boas ideias, mas vá ao que é principal, ao que é crucial. Lembra de Marta? Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, disse Jesus. Todavia, apenas uma é necessária. O crucialmente importante é o que Maria estava fazendo. Marta envolvida com muitas coisas. Ela estava no contexto do redemoinho. Não quer dizer que Marta estava errada em fazer aquelas coisas para Jesus. Mas existia algo que era crucialmente importante. Ou seja, ela precisaria estar aos pés de Cristo.
Não adianta você querer pregar o evangelho, fazer missão, se você não está em um relacionamento íntimo com Jesus. Isso que Jesus queria dizer para Marta, quando disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Um redemoinho grande aí. Foque no crucial. Ok, Lucas 10, 41 é o texto que a gente acabou de apresentar aqui. Eu vou passar esse vídeo, também não dá tempo, falando sobre metas. Vamos seguir adiante. Vamos para o segundo princípio de ação. Aí está um detalhe importantíssimo. Depois de a gente focar naquilo que é crucialmente importante, a gente precisa agora adotar novos comportamentos. Como é que se faz para adotar novos comportamentos? Ou então, como é chamado no contexto do mundo corporativo, chama-se medidas de direção. O que você vai fazer? Como você vai alcançar a meta principal, ou seja, a meta crucialmente importante? Você pode fazer de uma forma. Você pode tentar levantar ou empurrar essa pedra, ou você pode ter uma forma de alavanca para isso. Então, tentar empurrar a pedra sozinho, você não vai conseguir. Você precisa ter algum tipo de alavanca para que isso siga adiante, ok? Para você mover esta pedra. Então, novos comportamentos são fáceis de influenciar. Você tem como influenciar diretamente. Não é tão fácil de medir. Você vai perceber aí que não é tão fácil de medir com os exemplos que a gente vai dar. Mas, de qualquer maneira, precisa ser mensurado. Ou seja, tem que haver uma medida. Não é tão fácil, mas precisa ser medido também. Outra coisa, para cada meta, crucialmente importante, para cada meta principal da igreja, ou da equipe, ou da instituição que seja aí, para cada meta você precisa desenvolver 2 novos comportamentos, ou seja, 2 novas medidas de direção para alcançar aquela meta. E, normalmente, essas medidas de direção, ou seja, esses 2 novos comportamentos, eles duram, no mínimo, 3 meses. Precisa durar pelo menos 3 meses. Geralmente, o ideal seria entre 3, 4 ou 5 meses no máximo, ok? Mas, de qualquer maneira, precisa durar pelo menos 3 meses. Senão, uma coisa, você vai perceber que nunca vai chegar a alcançar nenhuma meta. Então, estamos falando, primeira coisa lá, primeiro princípio foi focar no crucial, no crucialmente importante. Agora nós estamos falando de desenvolver novos comportamentos, ou seja, 2 novos comportamentos por meta principal, ok? Olha, no exemplo que nós demos lá, pessoal. Lembra que a nossa meta principal era progredir no inglês do nível básico para o intermediário até 31 de dezembro de 2021? O que eu teria que fazer, como na prática eu posso alcançar isso? Veja que cada dia eu posso medir lá como é que está meu nível do meu inglês. Continua no básico. Mas como eu alavanco esse nível de básico para intermediário? E eu tenho duas medidas de direção, ou seja, 2 novos comportamentos que eu não estava colocando em prática. Eu preciso começar a assistir sugestões aqui, assistir 30 minutos de filmes por semana com atenção às novas palavras, lá em inglês, de repente com a legenda em inglês, e o áudio também em inglês. Esse seria uma forma, uma medida de direção, ou seja, um novo comportamento. Segundo novo comportamento, estudar 3 horas por semana em uma escola de alta qualidade. Mas pegar para valer, investir mesmo, tá certo? Então eu estou dando um exemplo pessoal aqui. Se eu quero progredir do nível básico para o intermediário até 31 de dezembro. Se eu não colocar em prática esses 2 novos comportamentos, eu não chego a alcançar essa meta. Vamos adiante. Tenho apenas menos de 8 minutos para seguir aqui minha aula aqui. Aumentar aqui, veja bem no exemplo comercial, aumentar o faturamento em 10% e manter a loja em boas condições de uso até 31 de dezembro de 2021. Como é que vai alcançar isso? Então, existem 2 propostas de novos comportamentos para a equipe que trabalha naquela loja. Oferecer gentilmente a cada cliente uma opção a mais de produto no caixa e reduzir em 10 minutos o tempo de limpeza diária. Se esses 2 novos comportamentos foram colocados em prática de forma sistemática, veja bem, não se esqueça aqui, ó, oferecer gentilmente a cada cliente uma opção, uma opção a mais de produto no caixa. Veja assim, existe aí uma medida também, mais difícil de medir, mas existe uma medida. Reduzir em 10 minutos o tempo de limpeza diária, ou seja, você vai fazer o mais rápido questão da limpeza, para que você possa
realmente aumentar o processo de faturamento, estava tendo um tempo muito elevado. E agora, no exemplo missional, lembra lá? Identificar as necessidades reais da comunidade em 50% do bairro da Maranduba, Ubatuba, até 31 de dezembro de 2021. Como é que eu posso identificar essas necessidades reais? Aqui estão algumas sugestões aqui. Dois novos comportamentos que a gente teria que colocar em prática. Primeiro, realizar semanalmente uma pesquisa de análise multidisciplinar do bairro da Maranduba. Eu tenho aqui um formulário, depois eu posso até caminhar para vocês, que recebi de um colega também. Como fazer uma análise multidisciplinar do bairro? Isso de forma sistemática, toda semana, pelo menos uma pesquisa ser feita. E essa pesquisa, ela é feita na internet, é feita diretamente no bairro, inclusive, algumas pessoas específicas, tá certo? E seria uma proposta de novo comportamento para alavancar para 50% a identificação das necessidades reais da comunidade. Lembra aquele assunto? Identificar a necessidade para saber que projetos sociais devo colocar em prática. E o segundo comportamento, ou seja, a segunda medida de direção, é visitar semanalmente 2 setores da comunidade do bairro da Maranduba. Por exemplo, vou visitar nessa semana 2 setores. Então, vou visitar o pessoal do comércio, e vou visitar, por exemplo, o pessoal da polícia aqui. Na outra semana, podemos visitar, de repente, o pessoal do posto de saúde, ou visitar, se tiver o bombeiro no bairro aqui, nós vamos identificando isso, vamos entender o que existe no bairro para visitar os setores do bairro. E assim a gente vai conversando com esse grupo e entendendo as reais necessidades, perguntando, fazendo uma pesquisa lá com eles sobre o que realmente, essa visita é importante para você conhecer, e eles vão dizer para você quais são as necessidades da comunidade, ok? Palavra-chave aí para essa segundo princípio. Segundo princípio tem a ver com 2 novos comportamentos, ok? A palavra-chave é alavanca. São ações que você desenvolve para alavancar a sua meta, tá? De X para Y, ou chegar a um ponto que você já propôs, no caso da missional, 50% de identificação das necessidades da comunidade. Qual seria o obstáculo que às vezes dificulta algumas pessoas para colocar em prática isso? Medir comportamentos, não metas. Então, a gente tem que entender que às vezes a gente fica só medindo a meta. Lembra do assunto daquela pessoa que quer emagrecer, por exemplo? Todo dia ela vai na balança, né? Tá lá na balança, tá tanto. No outro dia, aumentou. No outro dia, tá menos. Ganhei peso. Perdi peso. Quer dizer, joguei fora ou perdeu, na verdade, né? Se perdeu, vai achar. Ou seja, tá lá tentando medir só. Nesse assunto dos novos comportamentos, você vai medir comportamentos. Estamos realizando esses novos comportamentos? Estamos tendo os novos comportamentos ou não? Nós não estamos preocupados em ficar lá medindo necessariamente só a meta. Nós estamos entendendo se estamos praticando a alavanca para a mudança do nível da meta, ok? Muito bem. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, você está fazendo alguma coisa, não é simplesmente só dando soco no ar aí, não. Você tem uma meta, mas você faz alguma coisa concreta, está vinculada àquela meta, e você coloca em prática, tá certo? Mas vamos adiante, uma coisa mais importante aqui para fazer, que a gente precisa seguir aqui. Qual seria o terceiro princípio de ação? Crie um quadro comparativo. Você precisa saber o que está acontecendo, tanto com a meta, como o que está acontecendo também com aquilo que você se propôs a fazer como um novo comportamento para alcançar a meta. Olha só, seu objetivo é assegurar que cada pessoa conheça a situação em todos os momentos, se estão vencendo ou não. Como é que a gente sabe se a gente está progredindo, se a gente está vencendo ou não está vencendo? Precisa ter um quadro, precisa ter algo palpável, algo visível. Então, a gente cria um quadro comparativo. Ele é simples, precisa ser simples, são regras desse quadro aí. Precisa ser simples. Precisa conter a meta principal e os novos comportamentos, ok? Definido lá, então. Visível. Qual é a meta principal? Identificar 50% das necessidades da comunidade. Os novos comportamentos seria, então, fazer a pesquisa multidisciplinar
e o outro era visitar setores da comunidade cada semana. E quando você bate o olho, ele te informa imediatamente. Precisa em 5 segundos, desculpe, em 5 segundos precisa te informar. Em 5 segundos você precisa, ao olhar, saber se você está ganhando ou não. Se a meta está sendo movida e se os novos comportamentos estão sendo colocados em prática, ok? Exemplos de quadros comparativos, aqui vai alguns exemplos só para você visualizar. Não dá para eu ficar explicando detalhadamente, veja, esse aqui é um quadro simples, não precisa ser simples. Bateu o olho, já sabe o que fazer. Lá tem que estar a meta principal e tem que estar identificados os 2 novos comportamentos, ok? Isso aqui são sugestões. Isso aqui temos só a meta crucial, não temos os novos comportamentos. Qual é a palavra-chave? Engajamento. No contexto do quadro comparativo, é o seguinte, você está vendo o que está sendo feito. É para levar você a estar comprometido, engajado naquilo. E o grande obstáculo é o seguinte, quem é que cria o quadro comparativo? Ou quem é que cria esse painel de visibilidade da meta e dos novos comportamentos? É o líder que vai criar isso? Não. Quem vai criar é a equipe. Aí o grande desafio, o obstáculo na questão. Quando o líder cria, a equipe se acomoda. Ela não se interessa, mas quando a equipe mesmo cria este quadro comparativo, ela vai querer saber o que está acontecendo cada semana no seu quadro comparativo. E, finalmente, o meu tempo acabou aqui, mas eu quero seguir com o último princípio, tentar aqui, nós estamos aqui às 15h05, preciso dar um prazozinho aqui para a gente seguir, mas eu preciso pelo menos 2 minutinhos aqui. O quarto princípio é o seguinte, lembra do primeiro? Foque no crucialmente importante, estabeleça uma meta crucialmente importante, ou seja, tem que ter uma meta principal, bem definida. O segundo é 2 novos comportamentos para cada meta. Tá? O que precisa ser feito, como fazer para alcançar aquela meta. O terceiro é crie algo simples, visível, prático, que você possa visualizar se a meta está sendo movida e se os novos comportamentos estão sendo aplicados. Agora, com tudo isso em mãos, com a meta principal, com os novos comportamentos e com o quadro comparativo, agora você precisa toda semana realizar uma reunião de meta principal da equipe, ou seja, meta principal da instituição. Realizar reuniões. Como que deve acontecer essa reunião? No mesmo dia, com a sua equipe. Ah, mas se no seu caso lá, por exemplo, do inglês, quem é a sua equipe do inglês? É eu, equipe. Eu preciso, no mesmo dia, no mesmo lugar e no mesmo horário, analisar o meu quadro comparativo. Onde que eu cresci, desenvolvi e colocar ali o que foi alcançado, o que foi colocado em prática ou não. Quanto tempo deve durar essa reunião? E ela precisa ser semanal. Dura no máximo 20 minutos. É simplesmente para cada um dizer os seus compromissos. O que foi feito na semana anterior, já eu mostro para vocês. Não se fala em redemoinho, não se fala de outras coisas, daquilo que do dia a dia que já acontece no seu trabalho, nas atividades. Estamos falando daquilo que acontece para cumprir aquela meta principal ou aquelas metas principais, ok? Os novos comportamentos, é disso que vai se falar. Compromissos que têm a ver com essa meta principal, que tem a ver nos novos comportamentos, tá? Que compromisso eu posso assumir na próxima semana para ajudar a equipe a avançar na meta? Essa é a pergunta crucial para ser feita na reunião de MPI, tá certo? É aquela história, Dom Convim, Oncotô, Proncovô. Ou seja, no mineirês, seria mais ou menos isso. Cumpriu o compromisso da semana passada? De onde você veio? Revisou e atualizou o quadro? Onde que a gente está? Qual o compromisso da próxima semana? Para onde a gente vai? Então, uma perguntinha. Cada pessoa vai dizer rapidamente como que cumpriu o compromisso da semana anterior. Vamos analisar em que pé nós estamos. Analisa o quadro lá. Meta, alterou, não alterou? Os novos comportamentos estão sendo colocados em prática? E para a próxima semana, qual é o seu compromisso, Pedro? Qual é o seu compromisso, Alana? Qual é o seu compromisso, Tiago? E assim por diante, 1 a 1, 20 minutos apenas de reunião.
deve ser válido por uma semana, ou seja, cada semana você vai colocar o compromisso. Quantos compromissos eu tenho que falar? Eu, Elimar, faço parte da equipe, quantos compromissos eu preciso identificar do que foi a semana passada, o que está acontecendo essa semana e o que eu preciso fazer para a semana que vem. 2 compromissos por semana, não mais do que isso. Só que o compromisso precisa ser bem detalhado, bem específico e bem prático. Aquele compromisso que vai afetar diretamente o novo comportamento. Tá certo? Bom, aqui tem algumas fotos básicas dessa reunião de MPI. Eu não vou colocar o vídeo aqui e esse é o momento também para você celebrar. Quando você vê o quadro comparativo lá, nessa reunião de MPI, você falou o que fez a semana passada. Cada um fala. E cada um fala o que vai fazer na próxima semana. O compromisso. Vamos usar um exemplo rápido aqui. Daquela visita do novo comportamento da missional. O novo comportamento, o segundo novo comportamento, que era fazer visita a setores. Então, o Pedro vai dizer o seguinte: essa semana, eu tive a oportunidade, junto com o Tiago, de visitarmos a polícia aqui de Maranduba, ok? Então, essa semana, nós visitamos. Como é que está a nossa situação, ok? Já mudamos, fizemos pelo menos um desses novos comportamentos. Na próxima semana, eu me proponho a fazer uma visita na terça-feira, olha aqui, ó, específico, próxima semana, na terça-feira, irei fazer uma visita ao posto de saúde aqui de Maranduba. Percebe o compromisso? Que toca diretamente o novo comportamento, visitação de setores? Ok, minha gente. A expressão-chave desse contexto do quarto princípio é cadência de responsabilidade. Toda semana a gente está identificando se a gente está pondo em prática ou não, se a gente está sendo responsável ou não. Cadência de responsabilidade. E o grande obstáculo o líder não diz o que deve ser feito, é uma escolha pessoal. Quem vai dizer qual é o compromisso que vai ser feito na próxima semana? Não é o líder que vai dizer para mim. A gente sabe quais são os 2 novos comportamentos a serem colocados em prática cada semana. Agora, eu, Elimar, ou eu, membro da equipe, vou dizer: essa semana, tal dia, eu vou fazer isso, para que esse novo comportamento esteja sendo colocado em prática e afete diretamente a nossa meta. Ok. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou. Eles voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha os discípulos aqui, fazendo a reunião de MPI, reunião de meta principal de instituição com Jesus e celebrando. Nesta reunião precisa haver uma celebração. Não sei se leva um bolo lá para celebrar, porque a mudança na meta, os novos comportamentos foram colocados em prática. Tá certo?